Livro 14 Retomando o rumo. Implementar ideias. No dia a dia pode ser muito útil escrever suas anotações em blocos de notas ou até mesmo no celular, porém às vezes o tempo para se escrever seria muito escasso, então pode-se escrever no celular as ideias principais e ir desenvolvendo aos poucos com mais tempo parágrafo a parágrafo, e então quando as ideias estiverem prontas e bem redigidas pode-se copiar para o computador e reescrever no livro e apagar somente o parágrafo que estiver pronto, deixando os outros parágrafos para se ir redigindo com mais vagar. 5. Estudar. Ao se escolher uma área para se aprender, existem variadas formas de se adquirir conhecimento. Por um ponto de vista, pode-se se focar em uma área somente e se conseguir muito conhecimento sobre o assunto e então ir para outras áreas complementares ou sem relacionamento entre si, incorporando ao primeiro assunto, completando-se aos poucos o que se foi adquirindo. Um outro ponto de vista seria treinar em várias áreas que não tenham relação entre si, ou seja, pelo menos uma das áreas vai dar resultado. O que cria um problema do tipo especialista versus generalista. 6. Biomedicina. Dividir a máquina misturadora em várias partes e ir fazendo uma por uma. Máquina dosadora, retira só um pouco da substância de um vidro maior e coloca em vidros menores. Usar um leitor de DVD, aproximar e dosar líquido XY mesmo braço. 7. Computação. Máquina versus software. Máquina construída para, por um lado temos hardware desenhado para função, por outro lado temos software para função. Depende da aplicação, se varia muito e é software, se é estática é hardware. 8. Programação. Refazer os programas já escritos em PDF, fazer um diagrama UML do algoritmo, recortar um print da tela como exemplo, diagrama de classes, melhorias, exemplo, simulador do Redrubat, experimentador automático, desenvolver técnicas de programação e então somente em cada livro e ir implementando por livro como referência, simulação por imagens em 2D. 9. Exemplos de programas. Resumo. Neste livro eu venho juntando os softwares na linguagem C# que eu venho escrevendo, bem como técnicas de programação que funcionam. 11. Controle inteligente do motor. Para esse software pode-se propor uma simulação de um motor a combustão e mesmo receber entradas de sensores, processar essas entradas e retornar saídas, ou somente prever erros causados no sistema devido à leitura de sensores que podem ser do tipo ativo, que enviam sinais e ao receber transforma em leituras, ou passivos que somente esperam ativação de determinados estados. Simulador de desenhos. 12. Ferramenta CASI. Devido à dificuldade de se criar sistemas complexos e mesmo para facilitar o desenvolvimento de sistemas simples, pode-se desenhar um software que, ao ser manipulado de forma intuitiva, gere scripts em linguagens de programação diversas ou mesmo arquivos já executáveis, arquivos de texto. Blocos do programa. Pode-se criar o programa como um diagrama UML onde se percebe claramente o funcionamento do software. Início do programa. Receber dados. Processar dados. Saída de dados. Fim do programa. 14. Explicando os blocos de código. Classe tem por finalidade gerar um bloco de código com uma classe exigindo parâmetros como nome, etc. Matriz. 15. ConvertOstring. Convertion. 16. Estruturas de decisão. if. Igual. Switch. 17. Messagebox. Picturebox. Timer. 17.
Programa controlador de semáforo. Semáforo, semáforo, luz verde, semáforo, luz amarela, luz vermelha. 19. Controlador da turbina. 20. Controlador da turbina.